acessa. Vamos lá, gente, rapidamente aqui para frente. Nós vamos dar sequência aí à fé. Começa em casa. E uma coisa que eu fico assim profundamente triste, e eu sei que quem está aqui não precisa ouvir isso, mas quem está em casa, quem sabe, vai escutar. Que às vezes as pessoas que mais precisam estar aqui não estão. Que iria aliviar tanto o meu trabalho de aconselhamento durante a semana. Talvez pessoas que iriam economizar tanto com psiquiatra, com psicólogo, não estão aqui. Eu acho mais barato, eu acho muito mais produtivo vir domingo de manhã e ser curado pela palavra, ser curado pelo testemunho, ser curado pela vida das pessoas que estão aqui, do que durante a semana ter que levar um filho para um psiquiatra, ter que tomar remédio, porque não sabem viver. Porque vivem numa casa de uma agressividade muito grande, de uma falta de nível de cuidado e de amor. Talvez vocês não saibam qual é o lugar mais perigoso do mundo para se viver. Sabe, não? Não? Tua casa. Isso é uma pesquisa. O lugar mais perigoso do mundo é a tua casa. De onde veio teus apelidos? De onde veio teus apelidos? Quem que veio? De onde veio os teus apelidos? De onde veio teus traumas? De onde veio toda a violência que você já recebeu desde criança? Dentro da tua casa. Mas qual é o lugar mais protegido do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo para se viver? A casa. Pastor Paulo vai falar um pouco sobre isso. Vai dar essa introdução agora aqui. O lugar mais perigoso do mundo é a tua casa. Todos os traumas, todas as mazelas do nosso coração, as marcas que vão acompanhar a vida inteira da gente, vem de casa. Forma como que os nossos pais se tratavam, forma como os nossos pais lidavam com os conflitos, a forma como a gente se relaciona com os irmãos, como os irmãos tratam a gente. É isso. Mas, por outro lado, é o lugar mais protegido do mundo. Então, o que você quer fazer da sua casa? Você quer fazer o céu ou você quer fazer o inferno? Você quer fazer um lugar mais protegido do mundo ou o lugar mais violento do mundo? Uma coisa que eu queria que vocês pensassem muito essa manhã. E a gente vai começar agora pela manhã falando de um assunto que é fundamental para a cura e vida da gente, que é paternidade. Obrigado, pastor. Bom dia. Graça e paz. É desafiador a gente pensar em ter filhos. Nós já tivemos, o nosso caçula está lá em cima, o Silas. Mas é uma coisa que, essa semana eu comentava com a Alice, não há nenhum preparo, viu, pastor? Pelo menos a gente vê, não há preparo para se ter um filho, para se ter uma criança. De repente,
nos casamos, tivemos um relacionamento, eu contribuí com uma partezinha, a minha esposa com uma partezinha, e se formou um novo ser. Passaram-se 280 dias, nasceu a criança. E essa expectativa, como o pastor Manassés estava falando do neto, né? Expectativa. E nós fazemos alguns preparativos para receber os filhos. É lógico, o quarto, o berço, a roupinha, etc, etc. Mas, desde o momento da fecundação, nós não temos nenhum conhecimento de como ministrar a esse novo ser a vontade de Deus, os princípios que vão formar essa vida. Então, por isso, o lar é essa situação que pode ser tão desastroso, porque os pais não têm a sabedoria, não foram preparados, e não há isso. Você se prepara para ser um médico, você se prepara para ser um enfermeiro, uma enfermeira, você se prepara para ser um dentista, você se prepara para ser qualquer coisa na vida, mas não se prepara para ser pai e mãe. Não tem um preparo, não sabe como fazer, né? Eu acho que há um livro que diz socorro, é uma coisa mais ou menos assim, socorro, agora nós somos pais. O que nós vamos fazer? Eu quero trazer para os irmãos que o nosso lar não foi um lar perfeito, não é um lar perfeito. Tivemos erros, mas foi tremendamente significativo quando nós fomos expostos à palavra de Deus, e a palavra de Deus impactou a nossa vida para haver mudanças. Foi em 1974. Nós tínhamos casado em 66, então nós tínhamos 8 anos de casamento. E nós aprendemos que, de acordo com a palavra de Deus, há uma prioridade de Deus para a nossa vida. Primeiro, a nossa vida pessoal. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Está em Efésios 5:18. A primeira prioridade é o meu relacionamento com Deus. É eu ser cheio do Espírito, eu ser guiado pelo Espírito, e então ser ensinado pelo Espírito de Deus e viver pelo Espírito de Deus no meu relacionamento com Deus, porque é o Deus presente hoje no nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo. E aí fala, no capítulo 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e que a esposa deve ser submissa, e que deve haver uma recíproca de submissão dos dois a Deus. E no capítulo 6 vem a prioridade dos filhos. Pais, ensinem os vossos filhos no temor do Senhor. E em quarto lugar, ainda no capítulo 6, vem o trabalho. O Senhor trate com lealdade os seus servos sejam submissos aos seus senhores como a Cristo. E em quinto lugar vem, finalmente, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as ciladas do diabo, que é então o ministério, que é a igreja. Isso foi impactante na nossa vida. E nós começamos a ser treinados, nós fomos desafiados a estudar a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus, a aprender coisas
com relação aos nossos filhos. Então, nós mudamos a nossa vida em casa. Nós aprendemos que devíamos ter um dia para a família. Um dia que nós íamos separar para estar com os nossos filhos. Aprendemos que nós devíamos ter as nossas finanças organizadas, de tal maneira a não dever nada e a ter dinheiro para fazer tudo o que nós queríamos fazer. Foi coisas que mudaram realmente a nossa vida. Nós aprendemos a tratar os nossos filhos. Nós tínhamos 2 filhos na época. A Rosa Elise, a mais velha, com 6 anos, e o Paulinho, que já esteve aqui no domingo, com 4 anos. Nós aprendemos que devíamos usar a vara com eles, a disciplina, daquele jeito. Hoje o pastor sabe, eu estou meio deslocado de igreja, né, pastor? Eu não sei hoje como se fala isso na igreja. Se fala assim mesmo. É. Quer ver? É assim que se fala. Quer ver? Quem aqui nunca recebeu uma vara na vida? Todo mundo já. Você nunca apanhou. O problema é esse. É esse que é o problema. O problema da vida desse rapaz é isso. Nunca receberam. Tá? Quem recebeu varada na vida aqui? Foi pouco, foi pouco. Foi pouco. O problema de vocês serem do jeito que vocês são é porque faltou. Tá? É isso aí, é vara mesmo. Vara. Amém. Então eu tô mais... sendo transmitido e o senhor vai ser processado. Tá? O senhor vai ver só se não vai vir um advogado aqui e falar que o senhor está incentivando a agressividade aqui. Olha, agora mexeu. Só para explicar. A maneira que nós fomos ensinados, a nossa varinha chamava varinha do amor. O Paulinho dá risada porque eu tinha varinha do amor no carro, eu tinha em cima da geladeira, eu tinha no quarto. Outra coisa, irmãos, era 1, 2 varadinhas e nós éramos constantes. Não tinha sim e não. Ou era sim, ou era não. Se eu falasse com eles, vamos conversar, a hora que chegar em casa, podíamos viajar o dia todo. A hora que chegássemos em casa, a minha palavra ia ser cumprida. Mas era assim, 2 varinhas no lugar certinho. No lugar certinho, nós não dávamos de qualquer maneira. É a varinha do amor, não pensa que vamos espancar nossos filhos, não. E muitas vezes colocava no colo depois, chorávamos juntos, doía mais em nós do que neles. E nós dizíamos, mamãe está fazendo, obedecendo Deus, e porque eu te amo. Era a varinha do amor. Assim, nada como não falar com jeitinho. Falou com jeitinho, gente? Resolve tudo, é só falar com jeitinho. Tem coisa na vida que é só falar com jeitinho. É isso, exatamente. Se a senhora quiser sentar aqui na frente, pode sentar. Eu chorei mais dando vara para os meus filhos do que recebendo vara na minha vida. Realmente é um milagre de Deus esse ensino de você dar vara para os seus filhos. É um milagre. Nós vimos um milagre na vida da Rosa Elise e do Paulinho, assim, em poucos dias. E eu queria ter certeza do que eu ia falar hoje, pastor. Então, ontem à tarde eu passei uma mensagem para os meus filhos e falei, olha, amanhã na escola dominical nós vamos estar falando sobre paternidade. E eu queria saber de vocês, agora que são adultos, cada um está nas suas casas, cuidando dos seus filhos. Eu queria saber de vocês, quais as lembranças, quando foi que vocês começaram a reconhecer Deus como Pai de vocês, porque vocês aprenderam isso em casa. E foi emocionante. Eu tenho gravado no celular todos eles falando.
E a Rosa Elisa lembrou e disse: pai, o senhor me corrigiu a última vez, eu tinha 17 anos. Você acha que é fácil conversar com uma moça com 17 anos e trazer correção para ela? Não é. Mas ela diz: pai, eu não tenho nenhum sentimento diferente a não ser de amor. E uma coisa que nós tínhamos aprendido era: se vocês forem fiéis em obedecer a Deus e assumir a responsabilidade de autoridade com os seus filhos, automaticamente os seus filhos vão passar debaixo da autoridade de vocês para a autoridade de Deus. Porque os pais são autoridades delegadas de Deus para os seus filhos. Então, se você não assume essa responsabilidade, você não espera ter que Deus vai assumir a responsabilidade dele de ser o seu Deus, o seu supridor. Porque ele delegou esta autoridade a nós, os pais. Então, nós somos a autoridade delegada de Deus aos nossos filhos. E se nós cumprirmos a nossa parte, automaticamente eles vão passar para debaixo da autoridade de Deus. E o Paulinho ontem, lembrando, disse: eu lembro das varas, eu lembro da vara até debaixo da pia, tinha vara, mas era isso, era a vara do amor. E era sério, era importante. E depois a Rosa Elisa falou, aí eles começaram a interagir, os irmãos, né? E a Rosa Elisa disse assim: não, mas eu lembro do papai também brincando comigo, nós lutando e rolando no chão. E por isso, ela diz, na época de rebelião na minha vida, eu ia enfrentar ele pensando que eu ia, mas eu era parada, porque havia limites. Uma hora é a hora de nós brincarmos, nós vamos rolar, mas agora é a hora séria, nós vamos. Então, irmãos, não estamos tratando aqui de teoria. O livro não trata isso de teoria. O livro vai nos dar uma perspectiva de prática. Você quer ter os seus filhos na fé em Jesus? Você quer transmitir a eles o amor de Deus? Você precisa assumir responsabilidade de ser a autoridade delegada de Deus na vida deles. Então, eu creio que nós passamos, eles agradeceram depois, no final todo mundo agradecendo, dizendo: eu agradeço o papai, agradeço a mamãe, agradeço o amor de vocês. Nós tivemos várias fases bem difíceis, né? Especialmente com as duas meninas, delas manifestar rebelião e querer relacionamentos que não eram a vontade de Deus. Mas eles nos disseram: vocês sempre souberam ser firmes e nos orientar na vontade de Deus, e hoje nós somos gratos. E nós somos gratos pelos cônjuges deles, eles são filhos maravilhosos. Nós não temos nora e genro, nós temos filhos. Realmente, e eu recebi da Larissa um vídeo ontem, e eu não sei por que carga d'água, eu não estou achando ele, eu queria estar no celular, mas ela mostra várias situações da família, e é uma festa. Todo mundo junto, todo mundo falando, todo mundo rindo, todo mundo se amando, os netos, os primos, né? Os cônjuges, os cunhados e cunhadas. Nós só temos a agradecer a Deus o milagre da nossa casa. A nossa casa, realmente, e eles testemunharam isso também, a nossa casa era um lugar de paz, e que todo mundo gostava de estar, nós gostávamos de estar em casa, e foi um milagre de Deus na nossa vida. Foi um milagre de Deus na nossa vida.
Então, o que o mundo reflete é isso. O livro fala de uma moça de 28 anos que começou a frequentar a igreja do autor do livro e ela não podia crer em Deus. Como Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Ela disse, e tudo isso era reflexo do lar de onde ela veio. De um pai que não amava a esposa, um pai que não amava os filhos, um pai que não assumiu responsabilidade. E eu vejo que o grande milagre na nossa vida foi quando nós ouvimos a voz de Deus, através da palavra de Deus, e nós começamos a obedecer. Então, pagamos um preço, não passamos vários momentos de dificuldades na nossa vida, e eles falaram ontem, mesmo no momento de dificuldade, você nunca transmitiu uma incerteza, mas sempre uma certeza, sempre crendo que Deus ia suprir as necessidades, que Deus ia suprir as nossas necessidades como crianças, e que eles disseram, e é o que nós vimos realmente na nossa vida, foi que Deus sempre supriu as nossas necessidades. E há uma incoerência, nesse primeiro capítulo, eles mostram uma peça teatral que aconteceu no começo do século XIX, na Inglaterra, onde, num orfanato, as crianças recebiam uma pequena porção de um mingau, enquanto que a peça era uma cantata, e eles tinham que cantar que o alimento era um alimento glorioso. E aquelas crianças cantavam sobre isso, sobre um alimento glorioso, e recebiam aquela porçãozinha minguada de um mingau ralo. Enquanto atrás, numa outra sala, os dirigentes do orfanato tinham um banquete. Depois a Alice entrou e foi ver a peça realmente, e mostra isso aí. E além disso estava escrito, grande, Deus é amor. Agora a pergunta é, a verdade está ali, Deus é amor. Agora, o que essas crianças estão recebendo? A incoerência na nossa sociedade é isso, entende? Elas nunca, e a história do menino, do Oliver, é que ele depois vai ser um ladrão de rua em Nova York, ele vai andar nos antros de prostituição e coisas terríveis dessa natureza. Então, isso tudo começa a acontecer na casa. Está na casa. Irmãos, nós não temos ideia. O mundo está completamente despreparado para isso. Cada dia está vindo novas crianças no mundo e é o maior crime que nós estamos fazendo, formando a personalidade, forjando uma vida com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com o que acontece no dia a dia. Se nós tivermos tempo, depois nós vamos entrar nesse aspecto de como é formado o caráter, como é formado a nossa autoimagem, como é formado. A Rosa Elisa, ela trouxe ontem que um irmão da Alice, um tio dela, chamava ela de bujãozinho de gás, enfeitado, né? A capinha, lembra de usar a capinha
no bujão de gás. E a Rosa Elisa era gordinha, e a Alice comprava aqueles vestidos bonitos, e esse meu tio dela brincava com ela, dizendo, você é um botijãozinho encapado. E ela disse, mas não foi isso que vocês disseram para nós. Vocês me tinham como linda, como maravilhosa, e sempre recebemos palavras de amor. Ela falou assim, eu lembro do hálito da mamãe vindo na minha casa, na minha cama, me beijar todas as noites e orar comigo. E aí ela falou assim, o hálito do Colgate. Eu falei, ainda bem que ela corrigiu, né? Mas a vida, irmãos, o projeto de Deus, não é você ser feliz, não é você só será feliz se a sua vida produzir aquilo que traz felicidade. Quando você se casa, quando você se casou e você planejou ter filhos, esquece o resto. Esquece o resto. A prioridade é os seus filhos. Não é você ser famoso, você ter um sucesso no trabalho, ou no esporte, ou em qualquer outra área que seja. Não. O que vai contar para Deus e para a vida realmente serão os seus filhos. É o produto de você. Esse é o produto de você. Então, paternidade é algo muito sério e que Deus quer implantar em vocês. Precisam de ajuda? Eu precisei de ajuda, muita ajuda. Nós precisamos de muita ajuda e nós fomos ajudados. E hoje o que nós podemos fazer é colocar aquilo que nós recebemos para vocês. É um passo a passo, vai ser longo. Se vocês realmente quiserem, nós vamos firme nisso para ver como vai corrigir seu filho, como você vai estabelecer os limites, como você vai ensinar a palavra de Deus, como é que está sendo formado dentro da criança a fé, o amor, os verdadeiros valores da vida, a confiança em Deus e tudo mais. Eu quero que você entenda que a forma como você lida com o teu filho e que você ensina a ele sobre a fé é a forma como ele vai ver Deus, que ele vai enxergar Deus. Uma das coisas que mais me impactou na vida foi quando eu ouvi uma missionária lá de Moçambique e quando o Partido Comunista tomou o país. E para eles fazerem as crianças deixarem toda a herança católica, romana, abandonarem a fé, na hora da comida, ele colocava todas as crianças morrendo de fome e eles diziam assim para as crianças, comecem a gritar, Deus dá-nos pão. E aí as crianças gritavam, Deus dá-nos pão. E eles e os soldados entravam e gritavam, fala mais alto, Deus de vocês não está escutando. Deus dá-nos pão, fala mais alto, Deus dá-nos pão, fala mais alto, grita, 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 pede para esse Deus dar o pão para vocês. E depois de quase 1 hora, aquelas crianças gritando, chorando, morrendo de fome, eles diziam para elas, agora vocês vão dizer o seguinte, Estado, dá-nos pão. Estado, dá-nos pão. E pedia para que eles fechassem os olhinhos, e eles fechavam os olhinhos. E quando eles gritavam, Estado, dá-nos pão, os soldados entravam com cestos de pães e colocavam na frente das crianças. Depois dizia, abre os olhos, vocês estão vendo? Deus não existe. O Estado existe.
Cortou meu coração essa semana, de uma criança dizendo para mim: eu não lembro de algum momento feliz em casa. Eu não lembro. Pastor Paulo foi muito feliz. O que está sendo muito bom ter eles aqui é que aquilo que a gente está ensinando é possível colocar em prática, está aqui. Não é teoria. Eles viveram isso. E os filhos estão aqui. Quarta-feira eu falei que filhos são bênção, casa é bênção. E muitas vezes a gente tem colocado os nossos filhos nas melhores escolas da cidade. Eles estão na melhor escola. Só que você nunca pegou o caderno dele. Você não sabe nem se ele entra. Você não sabe o que ele está fazendo ali dentro. Eu dei aula aqui num dos colégios, quando abriu o Alphaville, eu dei aula de história lá. E uns tinham a petulância de falar para o servente ou para os inspetores: você veio falar o quê para mim? Quem paga teu salário sou eu. E um teve a coragem de dizer: olha, a minha empregada ganha o dobro que você ganha. E o pai botava o filho ali. Melhor educação de Jundiaí. Eu queria que vocês entendessem, eu queria chamar aqui a Marli, e vocês entendessem a preocupação hoje que a gente tem, né? Semana passada eu mostrei uma flor, 4 flores, né, que está no livro. E eu não sei se no computador, na tela do computador, tem um sermão de domingo passado: família começa em casa. A fé, raízes, isso. Acho que está na tela do computador. Vocês vão ver que tem uma flor. 4 flores. É essa imagem aqui. Tá? E essa mão aqui, eu vejo que é a mão da igreja. A igreja segurando essas flores e regando. E aqui no fundo, vocês vão ver as raízes. Raízes é casa. Então, muitas vezes, o que a gente joga aqui em cima não chega aqui embaixo. Não chega. Para aqui nessa mão. Isso aí. E a gente está molhando aqueles botões ali em cima para não deixar morrer, que nem rosa, né? Eu não sei, rosa é linda, né? Quando você está ali e ela está ali na água. Mas você tem que ficar, ou que nem orquídea, você tem que ficar borrifando ali. E se você parar de borrifar, vai morrer porque não tem raiz. Então, o que a gente tem feito hoje para que... O que a gente tem oferecido aos pais? Como que a gente quer que chegue ali? Existe uma crença, né? Acho que sempre existiu uma crença de que a responsabilidade espiritual da criança era da igreja. Esse som está melhor. Né? Porque a maioria das famílias pensavam isso. Bom, eu já levo meu filho na igreja, ele já vai na escola dominical, ele já está no culto, e isso era o suficiente. Talvez a maioria de nós que crescemos na igreja fomos criados assim, né? Eu não lembro da minha mãe assim sentando, explicando nada da Bíblia, mas eu lembro que minha mãe fazia o culto doméstico da forma dela, de uma linguagem de adulto, e a gente cresceu com isso. E existe uma acomodação das famílias nesse sentido. Ele já está aprendendo uma história bíblica na igreja, então isso é o suficiente. E não é. Lá em Deuteronômio 6, vários versículos, ali existe uma convocação para os pais assumirem essa responsabilidade espiritual dos filhos. E a igreja entra como um aliado nesse processo. Então, a fé começa em casa, mas não para aí. Então, aqui na igreja, o que a gente faz?
a gente apresenta esse Deus de amor. O que uma criança pequena precisa saber sobre Deus? Que ela é amada por Deus, que Deus a criou e que Jesus quer ser seu amigo para sempre. Depois a criança vai crescendo, ela precisa acrescentar, ela precisa confiar em Deus em qualquer situação. No momento bom, no momento ruim, Deus está presente. Depois, quando ela já está um junior, o que ela precisa saber? Ela precisa saber que ela precisa fazer escolhas sábias. Esse é o processo, mais ou menos, da vida espiritual de uma criança, assim, bem sutilmente, né? Tem muita coisa que envolve isso. Então, e sempre a gente perguntava, né? O que você aprendeu hoje na igreja? Aprendi a história do Josué, lá na Batalha de Jericó. Mas a pergunta tem que ser diferente, né? Porque nós, como professores, não podemos chegar para a criança e falar: o que você aprendeu em casa? Então, nós estamos empenhados, nós compramos material caro, a gente treina professores, os professores se preparam, como o pastor disse, domingo no culto, né? Aí a criança sai recebendo aquele papelzinho, né? E o pai perde, a gente vê o papelzinho jogado aí no estacionamento, o papelzinho chega todo amassado, né? Esse papelzinho é uma forma de você acompanhar o que a criança está fazendo aqui. Então, é preciso ter esse acompanhamento em casa. Quantos aqui têm filhos no ministério infantil? Tá. Quantos aqui recebem no seu celular, toda semana, o Dica aos Pais? Agora, eu não vou perguntar quantos aqui leem aquele material e utilizam esse material. Parece bobeira, mas não é. A criança vai aprender sobre Deus através do seu relacionamento em casa, através das suas palavras. Então, isso tem que dar continuidade em casa. Então, aquele Dica aos Pais são coisas simples, mas ali você sabe qual é a ideia principal, o que nós estamos querendo ensinar para a criança, você sabe qual é o versículo, você sabe a ênfase, os pequenininhos sabem os gestos. Então, nós temos que nutrir isso em casa, porque é muito pouco só na igreja. Se a gente contar pelo número de semanas, são 53, né? 52, não sei direito. A nossa oportunidade de influenciar a fé da criança na igreja é muito pouca comparada à influência que ela vai ter lá fora. Uma vez nós fizemos aqui na igreja, até chocou muita gente. Nós entramos com um carrinho de feira e nós enchemos de bolinha de piscina. Então, nós entramos aqui representando as horas que essa criança ficava numa escola, nas suas atividades extras e em casa. E nós entramos com uma cestinha de supermercado com 52 bolinhas para mostrar a equivalência das horas que nós temos na igreja. Então, é muito pouco. Então, tem que ter essa continuidade em casa. Depois eu falei para ele que eu já dei uma palestra para os pais aqui, antes da pandemia, como apresentar Deus para a criança. Porque a gente acha que a gente apresenta Deus só no momento da devocional, né? A hora que você senta, a hora que você lê, a hora que você explica. Mas tem muitas coisas simples, gente. É simples, não é uma receita de bolo. Coisas simples do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, nas coisas que vão acontecendo em casa, que a gente pode apresentar a Deus. Então, o que a gente precisa ser? Pais intencionais. O que é isso? Pais intencionais. Você tem que ensinar alguma coisa para sua criança com intenção. Agora eu vou sentar e eu vou falar sobre isso. Agora nós vamos tomar um café e eu vou falar sobre isso. Eu estou sentado no carro, mas eu vou ensinar sobre isso. E às vezes a gente acha que é só ler as historinhas da devocional, né? Então a gente precisa, acho que a gente tem que ser chacoalhado mesmo. E eu falo assim, não adianta a gente falar uma vez, né? Fala hoje, faz essa semana, daqui semana que vem já esqueceu tudo, já volta tudo ao normal. Não, a gente tem que nutrir a fé dessa criança. Eu falo, eu tenho um marmanjo aqui em cima e eu ainda tenho que nutrir a fé desse menino. Vai fazer 30 anos, mas eu ainda sento na mesa com ele e falo, meu filho, olha o que a Bíblia está falando, olha o que você está fazendo, presta atenção. Então, a fé começa em casa, não é só para criança, é para adolescentes, é para jovens, se for filho casado, é para filho casado. O nosso papel como líderes espirituais da nossa família nunca termina, né, Pastor Paulo? É sempre. Então, assim, eu queria que vocês dessem uma atenção
perguntasse, eu estou muito feliz que a gente tem feito umas visitas para uns casais novos, e eles têm falado, olha, meus filhos chegam contando o que eles fazem. Gente, com esse material novo que a gente está usando, eu não vou desmerecer os outros, tá? Aqueles mais tradicionais, que era a história bíblica e uma folhinha para pintar. Isso, eu cresci com isso, e minha fé foi nutrida com isso também. Nunca vou desvalorizar. Mas esse material que a gente usa é tão rico, porque a criança aprende através do movimento, aprende um versículo brincando, correndo de um lado para o outro, falando os versículos, ela manipula, ela sente cheiro, sabe? Todos os sentidos dessa criança é trabalhado ali. Então, quando você chega na hora, se você chega atrasado, você já perdeu a abertura. Porque ali já faz uma brincadeira e vai falar, na história bíblica você vai ouvir um homem que lutou com um gigante, um homem que venceu um gigante. Chega lá na história bíblica, já tem um teatro de apresentação, sempre com um joguinho, sempre trazendo alguma coisa do repertório da criança. Aí vem a história bíblica. Aí eles voltam para a sala e ali eles vão fazer caderno de oração. Eles têm um momento de experiência com Deus também. Tem atividades para reforçar a história, atividades para reforçar versículo. Então, é assim, é muito rico. Não dá para vir um domingo e ficar 3 sem vir. Agora, hoje, né, nós começamos o aplicativo My Kids, fazer propaganda. Quem não baixou o aplicativo vai baixar essa semana. Foi muito tranquilo, o check-in foi muito rápido. Mas ali, nós como administradores, nós temos acesso aos relatórios. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui agora e eu vou te falar quantas crianças tem no berçário. Quantas crianças tem lá na classe de 6 a 8 anos. E ali a gente vai ver a frequência. Então, por exemplo, a gente vai ver os pais que vêm um domingo por mês. Então, esse pai que vem um domingo por mês, perdeu 3 semanas de aprendizagem bíblico. Então, a gente tem que sair um pouco da acomodação, né? Tem que falar, puxa, eu acho que agora é hora de investir nos filhos, para mais tarde a gente não ter dor de cabeça. Então, se você investe, é ruim acordar cedo? É, eu gosto. Eu também não gosto. Eu adoro dormir. Ainda mais nesse friozinho, né? Para quem chegou ontem lá, depois do jantar das décadas, chegou tarde. Mas a gente tem um compromisso. Então, é importante que você tenha visão. A fé começa em casa, mas eu preciso investir o tempo no meu filho. O tempo aqui é precioso. Então, não coloque o lazer no horário do aprendizado bíblico do seu filho. Claro, não estou dizendo com isso que você não pode sair. Pode, mas dê prioridade ao que eles estão fazendo. Nós temos uma equipe de quase 100 pessoas que trabalham nos Kids. Tem gente que vem aqui a semana inteira, recorta os papeizinhos, prepara os cartazes, organiza a sala, limpa armário, aponta lápis, limpa os tatames, faz tudo, gente. Esse povo ama servir as crianças. Então, eu quero que vocês, como pais, também entendam isso e façam o seu papel em casa, para a gente poder chegar aqui e falar assim, viu, o que você aprendeu em casa? Ah, eu aprendi que Deus me ama, eu aprendi que eu posso confiar em Deus, que Deus é poderoso. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas a gente ainda vai ter a oportunidade de ter um dia aqui, que eu vou dar umas dicas de como a gente pode apresentar Deus para as crianças. Esse primeiro momento é para deixar vocês com a consciência pesada mesmo. Então, Pode. Posso te ajudar? Quando a Maria está falando... Veja bem, 52 finais de semana no ano, 52. 1 hora, 52 horas. Se você traz toda semana o seu filho. Agora você tem 365 dias no ano. Quantas horas? 24 horas por dia, porque é dia e noite. Aqui, o professor trata de um tema e traz algumas palavras. Na sua casa, os temas são mais variados possíveis. É alguém gritando na vizinhança, é a televisão falando, é o bate-boca, às vezes, marido e mulher, as desavenças, é
a influência dos familiares. É aquele tio que chama teu filho Aquele tio que está lá na sua casa e chama o seu filho de gordinho. de bujãozinho. De bujão, a capa de bujão. Você está Cabeção entendendo? não. Fala cabeção não. Eu não gosto que fala cabeção. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos? É muito grande. É um desafio muito grande. Gente, Mas assim. Deus confiou isso a você. Deus confiou isso a você. A vida do filho não é nossa, não é nosso. O filho não é nosso. Deus deu o filho para você. É um milagre. A criação do ser humano é a maior expressão do amor de Deus. Quando o pastor trouxe aqui sobre a encarnação, né, ele usou bem essa palavra encarnação, Jesus se fazendo carne, e nós somos de carne e osso, não é? E a palavra fala isso, do nosso relacionamento de carne, para ser uma só pessoa, o casal, ser um só. É o retrato de Deus. E ontem, o que mais me impressionou na conversa com os meus filhos foi ouvi-los dizer assim: olha, pai, eu não tenho um momento na minha vida, mas eu vejo Deus em você. Eu vejo Jesus em você. Eu recebi o amor de Deus através de você. Através de vocês, a mamãe, incluindo a mamãe. Entende? Então é isso. É muito pouco, meu marido, o que nós fazemos aqui na igreja. É nada. Isso aqui que nós estamos fazendo é nada. Falar que é desumano. É uma covardia. O que a gente faz com o que o mundo faz. Teu filho fica no mínimo 6 horas na escola, no mínimo. 5 dias na semana. Eu tenho o teu filho 1 hora por semana. É desumano o que a gente está fazendo. Mas é possível? É. Olha só. Olha isso. Põe para mim. Põe o link, tá no YouTube. Tá subindo? Olá, pessoal! Eu sou a Laura e eu sou o Rafael. Nós somos do Kids e BMJ. Eu vim contar uma novidade para vocês. Agora nós vamos usar o aplicativo My Kids no check-in das crianças. Baixem o aplicativo. Nos vemos no domingo, no culto das 9 e das 18. Tchau! Olá, Para mim, é a história dessas crianças. Um casal que se converteu. Pai da Laurinha. No encontro de casais. O dia que a gente foi na casa deles, a Marli, eles tinham uma Bíblia e não sabiam usar. E a Marli pegou e falou: nossa, mas você tem essa Bíblia, você pode contar a história para a Laurinha. O Cleito tinha 40 anos, solteirão, conheceu a Isabel. E um dia eu vejo esses dois entrando aqui dentro. E tá com essa coisinha aí. Eles são youtuber, os dois. Eles têm canal. E aí nós falamos para eles: faz a propaganda para a gente. Aí um ficou com vergonha, o outro ficou com vergonha. As duas mães se conversaram e levaram lá. Os dois para fazer junto, porque um ajudou o outro.
Então, gente, é desonesto com a gente, é demais. É uma covardia muito grande o que a gente tem nas mãos, o que a gente tem que fazer, a cobrança que nós temos, é uma cobrança intensa, eu cobro profundamente aqui. Vocês não têm noção hoje dos recursos que a gente tem que investir no Ministério Infantil. O Ministério Infantil tem 3 pessoas trabalhando tempo parcial. Nós temos 100 voluntários, nós colocamos uma secretária. A gente não tem recurso suficiente para impressão, para tudo, mas a gente faz das tripas do coração. Porque cada criança para nós é preciosa, desde o berçário. E quando a gente vê eles assim, já servindo a Deus e na casa de Deus. Aquilo que o pastor Paulo falou no primeiro capítulo, ele fala sobre encarnação. Encarnação, um nome meio ruim para a gente, né? A gente não gosta de usar esse termo, né? Parece assim que, quando a gente fala, nossa, você é uma encarnação, né? Não é positivo, né? Esse termo não é um termo que a gente usou. Nós evangélicos, nós não nos apropriamos do poder dessa palavra, do sentido dessa palavra, e nós deixamos o diabo usar essa palavra lá fora. Eu estou preparando um estudo como que o diabo ele é invejoso, ele deturpa tudo aquilo que Deus faz. O bode na Bíblia era expiatório. O diabo pega o bode para falar de sacrifício e de morte. Aí a gente para de usar. O arco-íris era um símbolo de uma aliança com Deus. E o arco-íris hoje é o símbolo de outras coisas. E a gente vai deixando o diabo pegar as nossas coisas e destruir aquilo que é de Deus. A encarnação é a presença de Deus no nosso meio. Então, o Augusto Cury, ele tem uma frase muito bacana, que eu gosto demais dessa frase. Ele diz assim, que Jesus ele se torna mais Deus sendo homem do que sendo Deus. Quando ele se torna homem, aí que a gente vê Deus. Quanto mais humano você for, mais parecido com Deus você é. E quanto mais a gente deseja ser Deus, menos gente a gente é. Quanto mais eu quero ser Deus, eu deixo de ser gente. Humano, porque eu me torno arrogante, poderoso. Então vem cá, Dona Alice e seu Paulo. Vem cá, pode vir aqui os dois aqui. O que vocês faziam com esses papeizinhos de igreja, com essas revistinhas de igreja? O que vocês faziam com esses ensinos de igreja? Sempre guardei. Eu tenho até hoje pasta que tem versículos. Desde pequenininho, eu tenho pastas com versículos que eles decoravam. Na última igreja que o pastor Paulo e a irmã Alice estavam, na pandemia, a irmã Alice fazia um trabalho naquela igreja que era devocional. Online. Sim. Fala um pouquinho disso. Eu trabalhei com criança, como diz a Marli, a vida toda, amei. E sempre que eu fazia as devocionais, eu pegava vidas. Josué, eu estudei Josué, a vida de Abraão. Eu tinha todo dia meia hora na escola para fazer essas devocionais. E mesmo na pandemia nós não paramos. Eu tinha as crianças que entravam e nós fazíamos o culto toda manhã. Foi meu trabalho, pastor.
Amei, amo estar com as crianças, amo. Trabalhei no berçário muitos anos. Todos os dias, todas as manhãs. As mães eram professoras, não tinha com quem deixar a criança. Eu tinha uma responsabilidade na escola. De chegar cedo, abrir minha sala, o meu berçário. Eu tinha bebê, muitas vezes, até de 30 dias, como foi o caso da minha neta. Com 30 dias, estava no berçário. Onde eu contava história, eu cantava, eu ensinava a dançar. Outra coisa, eu ensinava os meus jovens, eu tinha muitos jovens que gostavam de me ajudar. Não permitia, na hora do almoço, eu, do lado de cada mesa, jogar alguma coisa para a criança. Nunca permiti isso. Eu chamava no ouvido e eu falava, não é assim. Dá a volta, pega, porque amanhã eles vão estar jogando as coisas na mesa. Então, é algo que nós muitas vezes não percebemos. Nós jogamos alguma coisa para a criança na mesa. O que você espera amanhã? Alice, criança fazendo live. Fazia. Uma belezinha. E ainda interagia comigo, porque eu fazia as perguntas, eu pedia até para eles lerem a palavra no momento que eu estava ministrando. Eles entravam no horário certo, porque era um programa da escola, né? No horário certo, eles entravam e compartilhavam comigo. Amo, eu amei, pastor. Pandemia toda. Quando o pastor fala que tem investido em recursos, realmente hoje nós temos muitos recursos. E, se for preciso, nós vamos ficar o dia inteiro ministrando, ensinando, visitando, indo a ver a realidade do seu lar, da sua casa, porque é isso que nós somos chamados para fazer. Não há outra coisa para fazer, a não ser isso. Entende? O seu sucesso vai ser você ouvir da boca do seu filho que ele crê em Deus, que ele vai servir Jesus, que ele é um crente em Jesus. Esse é o prêmio, esse é o seu galardão. Eu quero que vocês entendam isso. O que é encarnação? Encarnação é isso. É viver. É quando eu olho, eu vejo que isso faz parte da minha vida. Isso é um modelo, isso é meu estilo de vida. Eu não estou fazendo força, né? Eu lembro quando surgiu todo aquele movimento de igrejas que você tinha que tomar posse, autoridade, você tinha que decretar, você tinha que profetizar. Aí a gente via assim alguns pais, a gente ouvia alguns relatos, o moleque não queria comer, né? Assim, coisa que o pai colocava, e o pai olhava assim, espírito da fome, sai em nome de Jesus. Nossa, gente, sai. Olha, gente do céu, eu vi umas coisas doida. Coisa assim de maluco. Porque a igreja dizia, tem que fazer isso, ele ia lá e fazia. Não é isso, gente. Pastor, a Ellen, um dia eu acabei de ministrar lá na escola, cheguei em casa, ela falou, vovó, eu amo ver você ministrar, você é muito lúdica. Isso a Ellen, que está aqui hoje, né, na escola. Você é muito lúdica. A criança precisa, gente, de entusiasmo. Ela precisa de entusiasmo. Eu tenho um neto em casa que agora ele está proibido, Guilherme. Ele tem 12 anos. Ele luta tanto comigo que eu ficava roxa. Até hoje, ele chega em casa, é por trás. E o pai dele falou assim, não faz isso com a vovó, que a vovó já está velha. E ele disse, vovó tem 20 anos, vocês ficam falando que ela está velha. Porque sempre eu venço ele na luta. Então, gente, nós precisamos ser dinâmicos na nossa casa. Amém.
Vocês estão conseguindo entender o que a gente está querendo passar aqui para vocês? A gente quer fazer com que vocês vivam isso de uma naturalidade, que isso seja de vocês. Nós somos assim. Tá? Então, hoje a gente voou num capítulo que daria para a gente ficar aqui quase um mês. Agora, uma coisa que essa semana eu estava no meu coração, pastor, eu compartilhei com o Paulo. Não é para desanimar vocês. Não é que vocês estão fazendo tudo errado. E eu tinha aquele texto de Judas, que ele diz que nós vamos exortar e edificar um ao outro. Vocês como casais, gente, isso é para exortar, edificar, não é para falar, estou fazendo tudo errado, não tem jeito, não é isso. Amém? Vamos nos estimular para a fé. Até é isso que a irmã Alice está falando. Começa a fazer. Quando você começa a ver resultado, eu comecei a fazer hidro. Falaram que eu estou emagrecendo. Eu estou indo 3 vezes na semana agora. 3 vezes. E é assim, os meus amiguinhos, tudo tem 75 anos, 80. Já aprendi a tricotar. Já aprendi tanta coisa, gente, com o neto. Então é isso aí, começa a praticar. Esses pais falaram para os meninos, e os meninos foram lá e fizeram no YouTube. Se vocês começarem a praticar, se vocês começarem a vivenciar isso vai se tornar algo tão maravilhoso, vocês vão ver o resultado disso, e isso vai incentivar demais a vida de vocês. Amém? Então começa já assim, não deixa seu filho ir dormir sem orar com ele. Essa é a primeira lição que eu queria dar para vocês. Antes deles deitarem, vai lá, desliga a televisão, dá uma paradinha, vai lá, filho, eu vim só orar com você. Eu vim orar com você. Outras coisas, não almocem, não jantem, não tome uma refeição sem agradecer. Sem agradecer. Eu lembro que quando a gente ia na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, que não tinham esses hábitos, os meus filhos falavam, pai, você vai orar? Pai, você vai orar? Então, semana que vem a gente continua. Nós vamos orar, o pastor Paulo ora por nós. Pai, nós somos tão agradecidos pelo teu grande amor por nós e o teu plano maravilhoso de nos incluir, Pai, para fazer aquilo que tu desejas fazer na terra, que é o Senhor mesmo vivendo em nós e através de nós. Muito obrigado pelo Espírito do Senhor que está em nós e vive em nós e nos ensina todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por esta classe, por esta igreja, por tanta abertura que tem estado diante de nós, tua vontade. Nós queremos te agradecer e pedir que todos tenham uma semana abençoada por ti e que tenham a boa impressão da palavra do Senhor, da responsabilidade que eles têm. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus, amém. Um bom dia, que Deus esteja com vocês aí, semana abençoada, amém?